Pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, como é feita a avaliação de um imóvel pelo banco, tá bom? Logo depois da nossa vinhetinha. Fala pessoal, tudo bom? Eu tô por aqui. Hoje a gente vai falar sobre a avaliação de um imóvel feita pelo banco, pela engenharia do banco, né? Que dá o valor de avaliação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes de mais nada eu queria te convidar para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar aquele joinha e aquele comentário, porque isso aumenta a relevância do nosso canal. E, obviamente, compartilhar esse vídeo também com mais pessoas, tá? Então, pessoal, avaliação. Por que a avaliação é importante? O banco, e aí a gente está falando, eu vou falar da regra, daqui a pouco eu falo sobre a exceção, tá? A regra é, o banco financia até 80% do valor de avaliação de um imóvel. Ok? Então, o banco financiando 80% do valor de avaliação, só que ele precisa saber o valor de avaliação. Se o banco for o agente financiador de uma obra, de um imóvel empreendimento, imóvel na planta, ele já vai saber de antemão enquanto aquele valor, enquanto aquele imóvel está avaliado. Mas, se for um imóvel avulso, não necessariamente ele saberá dessa informação. Então, ele precisa mandar um engenheiro avaliar. E aí, esse engenheiro faz a avaliação. Então, via de regra, avalia-se o valor do metro quadrado. Só que um imóvel ele pode ter obra, pode ter benfeitoria, ele pode ter um móvel planejado, por exemplo. Desculpa. Ele pode ter um móvel planejado, e isso tudo valoriza o imóvel, sim. Tá? Então, essas coisas são levadas em conta. Só para falar sobre Caixa Econômica, existe uma planilha gigantesca onde colocado cada coisinha, é uma planilha muito objetiva, sim, não, eu não consigo aqui, porque isso não é um documento público, não consigo mostrar para vocês, já vi, porque eu já fiz bastante avaliação, não como engenheiro, mas como corretor, acompanhando o engenheiro para fazer a avaliação. Então eu já vi o documento, não consigo mostrar aqui para vocês, mas já vi, e é bastante objetiva. Ela pergunta questões como qual é a altura do imóvel, se for um apartamento, por exemplo, é em andar alto, é em andar baixo, tem elevador, quantos elevadores, quantos apartamentos são atendidos por cada elevador, ele tem... O piso dele é porcelanato, ou é cerâmica normal, ou não é nem dos dois, é laminado, ou é um piso vinílico. Tem todas essas perguntas que chega um valor por metro quadrado. Tá? E aí esse valor de avaliação é ele que embaliza o valor de financiamento. Então, como eu falei para vocês, essa é a regra. Só que a exceção é a tabela saque. Na tabela saque, o cliente, em alguns bancos, o cliente consegue financiar até 90% do valor de avaliação. Então, isso torna a operação com uma entrada menor, tá bom? E aí, depois a gente fala, existe um vídeo aqui só sobre tabela saque e price, que a gente vai deixar aqui na descrição, tá? Essas coisas, elas deixam a operação um pouco mais financeira e um pouco menos, né, na questão de poupança do cliente, porque a entrada, o cliente precisa ter feito poupança, ele precisa ter guardado, se for um imóvel avulso, 10%, 20% do valor do imóvel, ele precisa ter guardado esse dinheiro, né? E aí, quando você coloca 90% do valor do imóvel, praticamente todo o valor do imóvel está sendo financiado, isso muda um pouquinho as coisas. Tá? Mas tabela saque, tabela price é um outro assunto para um outro vídeo. Então, pessoal, essa avaliação ela é feita dessa maneira, e aí sai um documento chamado laudo de engenharia. Esse laudo de engenharia ele é colocado, ele é anexado ao processo do banco, e aí o banco vai ter um ok de quanto ele precisa avaliar aquele imóvel, tá bom? Isso é muito importante, tá? Para imóveis avulsos, para imóveis que são lançamento, geralmente o valor de avaliação ele já é dado pelo banco financiador. Tá? Quando a gente está falando de obra por incorporação, já tem um agente financeiro financiando aquilo ali, já tem um agente financeiro bancando aquela obra, então o banco já sabe o valor de avaliação e aí já existe de antemão aquele valor de avaliação e o que vai ser financiado vai ser 80%, 80% ou 90%, dependendo do processo de financiamento do cliente. Tá bom? E aí, nessa parte de
essa parte de valor de avaliação, 80%, 90%, quanto sobra, como ele pode pagar, a gente fala lá no nosso curso Transformando o Mercado Imobiliário, lá na artedacorretagem.com.br, tá? E aí lá a gente vem falando bastante e dando as diferenças de gatilhos de como esse cliente pode pagar essa entrada, que é a parte que sobra, tá bom? E aí lembre-se que no imóvel lançamento, né, no imóvel na planta, o cliente pode parcelar essa entrada durante a obra. Então, isso tudo são gatilhos que vocês vão aprender lá no Transformando o Mercado Imobiliário. Tá bom, pessoal? Então, era sobre isso. A gente precisava falar bastante aqui sobre o laudo de engenharia, sobre o valor de avaliação, como é feita essa avaliação. Então, nada mais é que uma avaliação feita por um engenheiro que foi nomeado ou escolhido pelo banco que vai financiar aquele imóvel. Tá bom, pessoal? Então, isso é bastante importante, você precisa ter em mente. É bom que isso seja feito durante o processo de financiamento do cliente, tá? Para você ter certeza dos valores. Não prometam nada que não esteja dentro desses valores. Isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Fico por aqui, até mais e valeu!